Boa noite, graça e paz do Senhor. Nós continuamos durante todo esse mês falando do profeta menor Amós. E eu vou pedir para os irmãos, então, abrirem Amós 5. Quem puder estar em pé, em reverência à palavra. Amós 5, a partir do verso 1. Amós 5:1 diz assim: Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Pai amado, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Derrama, Pai, do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que a gente possa absorver toda a mensagem que o Senhor quer passar para nós através da sua palavra. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Se vocês quiserem ficar com as Bíblias abertas, nós vamos ler outros versículos. O que Amós, Deus, está falando aqui através de Amós? Ele está dizendo a lamentação, Então ele diz assim: levanto como uma lamentação. O quanto está sendo difícil para Deus, falar isso para o seu povo. A gente sabe, que Israel é o povo escolhido por Deus, mas que nessa época, já havia muita degradação, por parte de Israel. Aqui ele diz que Israel era considerado uma virgem. Por que a virgem? Uma pessoa, uma cidade, um povo imaculado, um povo inocente, mas que em algum momento se corrompe, e eles se corromperam de uma tal forma que eles vão cair e não vão conseguir se levantar. Isso é o que está profetizando Amós. Ela está condenada à destruição. Aqui ele diz também que vai restar algumas pessoas, vai vir o juízo sobre Israel, mas vão ficar algumas pessoas. E aí ele cita, de 100 vai ficar 10, de 10 vai ficar 1. Então, 1/10. O que ele quer dizer com isso? Que no meio desse povo que se perdeu, no meio desse povo que caiu, existe algumas pessoas fiéis, mas 1/10 é muito pouco, Então, o juízo vai vir sobre Israel. E ele diz aqui no versículo 4 que o que resta a esse povo? Buscar o Senhor para viver, Então, Deus, Ele não faz nada sem que antes Ele nos avise.
né? Então, se algum de nós estiver errando, pecando, você pode ter certeza que o Senhor, antes de qualquer juízo, Ele vai nos corrigir, vai nos avisar, para que a gente tenha a oportunidade do arrependimento. Ao povo, o que ele está dizendo aqui? Que ele pede para que esse povo o busque, né? Que volte para os caminhos do Senhor. Não com sacrifícios, porque ao longo desse capítulo ele vai falar, ele não quer, não é através dos sacrifícios, porque o povo de Israel naquela época era muito legalista, né? Então, eu posso fazer o que eu bem entendo, depois eu vou até lá, ofereço um sacrifício, está tudo certo. Então, o Senhor, Ele está corrigindo e dizendo que não. Ele quer que eles busquem de todo o coração para poder viver. Ele quer a justiça e não o sacrifício. Agora, eu gostaria de ler com vocês o versículo 18 e 19, do próprio capítulo 5. Cinco, 18 diz assim: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. O povo, né, como ele sabia toda a lei, ele achava que o dia do Senhor, eles pediam para que viesse logo o dia do Senhor. Por quê? Porque a arrogância do povo de Israel era tão grande que no dia do Senhor, o Senhor ia poupar todo o seu povo, né? E ia decretar a justiça só sobre os seus inimigos. Mas Amós vem corrigir isso e dizer ao povo que não é nada disso. Pelo contrário, né? Quem conhece a palavra e está se desviando dela, quem cai, né, vai receber o juízo também. Na verdade, esse juízo do dia do Senhor é para todos que não estiverem nos caminhos do Senhor e não estiverem com Jesus Cristo. E ele diz também que esse dia será um dia de condenação e trevas. Então, a gente já estudou, já viu várias vezes o quanto esse dia vai ser tenebroso. E o povo de Israel pedindo para que esse dia venha, né? Porque eles vão ser isentos de tudo isso, e só sobre os inimigos, mas não é assim que vai acontecer. Eu quero ler também com vocês agora Amós 6, o versículo 8 e 9. Seis, 8 diz assim: Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Aqui, nesses versos, o Senhor está jurando por Ele mesmo, porque não há nada acima de Deus, né, para que Ele faça esse juramento. Então, tudo que Ele jura, tudo que Ele promete é por Ele mesmo, porque Ele é o único Deus.
E o povo que vai ser dominado e levado cativo, né? Porque a gente sabe da história depois, era um povo arrogante, né? Então, o povo israelita foi se afastando de Deus e cada vez mais arrogante, com excesso de alta confiança. Então, eu sou o povo escolhido, né? O que eu fizer, o Senhor vai me perdoar e está tudo certo, né? Entrego sacrifícios, né? Entrego sacrifícios e está tudo. E não é assim. E a gente sabe que não é assim. E eles também sabiam. Mas a arrogância deles, cada vez maior, foi o que fez eles caírem. Arrogância e soberba, né? E aí nós sabemos que eles serão os primeiros a serem levados cativos. No versículo 14, o Senhor diz assim, no versículo 14. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, ao qual vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. O juízo do Senhor seria muito maior sobre Israel. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que virá sobre todo o povo de Israel. Ele cita Amate, que fica situado ao norte, e Arabá, que é no extremo sul. Então, nada vai escapar. Quem vai escapar? Quem estiver com o coração voltado a Deus. E aí, nós podemos concluir o quê? Aliás, né, a cada profeta que estudamos, nós podemos ver isso. Que Deus, ele vai avisando o seu povo, ele vai alertando o seu povo, né? Quando esse povo começa a desviar, ele vai sempre pedindo arrependimento, até o dia que vem o juízo. E aí a gente sabe que o juízo a Israel foi se tornar cativo na Babilônia, né? A palavra de Deus, ela diz assim: cuide-se quem está em pé, para que não caia. Então, não é porque eu sou uma pessoa escolhida por Deus, eu não posso cair. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que estar sempre presente. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas desde o começo do culto, o Espírito Santo já vem trabalhando isso em nós. Permanecer, confiar, né? Porque o amor dele é muito grande, mas um dia pode vir o juízo. Lá em Apocalipse, né, nós vemos: ao vencedor darei a coroa da vida. Então ele diz: me busquem para viver. Então a gente pode ver que Deus é Deus do começo até hoje, né? Ele sempre está alertando o seu povo. Tudo isso que a gente está vendo, que Amós está falando, foi 50 anos antes da invasão da Babilônia e levar os israelitas cativos. Gente, vamos pensar em 50 anos, o quanto Deus é tardio em irar-se, o quanto Deus vem avisando o seu povo, né? 50 anos para Deus não é nada,
Agora, para uma geração, para duas gerações, é um tempo, sim. Então, o Senhor ficou esperando, né, se a gente pode dizer assim, 50 anos para ver se esse povo se arrependia. E esse povo não se arrependeu. Então, eles são levados cativos, né, para a Babilônia, e lá eles ficam por 70 anos. Amém? O quanto é importante, né, a gente permanecer no Senhor, né? Porque como homens e mulheres somos falhos, sim, podemos em algum momento esquecer do Senhor, deixar o Senhor, esquecer não, mas deixar de lado o Senhor, mas Ele nos alerta, né? Ele pede arrependimento, Ele pede para que busquem. Por quê? Porque senão vai vir o juízo. E essa história se repete a cada profeta, né? Então ele alerta o povo dele, ele alerta, ele pede arrependimento, e se isso não acontece, vem o juízo e vem o castigo. É essa a mensagem de hoje do profeta Amós, que a gente possa estar com o coração sempre voltado ao Senhor. Problemas todos temos, né? Situações difíceis todos nós temos, mas a gente precisa tomar cuidado com a arrogância, né? Ele diz aqui, o povo de Israel, o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, foi arrogante, prepotente, e não se arrependeu. Amém? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelo seu alerta. Que cada um de nós aqui presente, Senhor, possa sempre estar contigo, permanecer contigo, independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer. Estar ao seu lado é sempre muito melhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos alertar no momento que nós, como humanos, nos afastamos de Ti. Glórias te damos, Pai, pela sua palavra. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.